Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para trazer a nossa 7ª aula do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias de concursos que estão acontecendo pelo Brasil afora e especialmente aqui no estado de Goiás. Se você já é inscrito, deixa o seu like, deixa seu comentário, deixa aí o seu joinha para que possa fortalecer aí o nosso canal e eu estar disponibilizando sempre várias aulas para ajudá-los a conquistar o seu cargo público. Bons estudos e vamos lá! Artigo 76. É de competência exclusiva da mesa da Câmara a iniciativa dos projetos que criem, alterem ou extinguam cargos dos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Artigo 77. Como eu falei anteriormente, cabe ao prefeito disciplinar sobre os servidores do Poder Executivo. O Poder Legislativo é a própria Câmara que disciplinará os seus respectivos cargos e vencimentos. Artigo 77. Os projetos de iniciativa do prefeito ou de 1/3 dos vereadores com solicitação de urgência deverão ser apreciados em 45 dias no máximo, contados da data de sua autuação. Parágrafo único. Esgotado o prazo prescrito nesse artigo, sem deliberação da Câmara, o projeto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, com ou sem parecer, sobrestando-se a deliberação quanto às demais matérias constantes da pauta, até que se ultime a sua votação. Artigo 78. A matéria constante de proposição rejeitada somente poderá constituir objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa mediante assinatura da maioria absoluta dos membros da Câmara, ressalvadas as de iniciativas reservadas ao prefeito. Como vimos anteriormente, se uma proposição for apresentada na legislatura e rejeitada, ela só pode ser apresentada na próxima sessão legislativa, a não ser, nesse caso, reservada às de iniciativa do prefeito. Artigo 79. O projeto de resolução é a proposição destinada a regular assuntos de economia interna da Câmara Municipal, de natureza político-administrativa, e versará sobre sua administração, à mesa e aos vereadores. Como eu falei para os senhores, as resoluções são internamente da Câmara, são normas para funcionar ali dentro da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Constitui matéria de projeto de resolução. Parágrafo 1º. Constitui matéria de projeto de resolução a perda de mandato de vereador. B. Destituição da mesa ou de qualquer dos seus membros. C. Elaboração e reforma do regimento interno. D. Concessão de licença a vereador. F. Foi revogado. G. A organização dos serviços administrativos, criação, transformação e extinção de cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal. E H. Demais atos de economia interna. Parágrafo 2º. Os projetos de resolução a que se referem as alíneas E, F, G e H do parágrafo anterior são de iniciativa reservada da mesa. Preste atenção, essas alíneas são de iniciativas reservadas da mesa. Parágrafo 3º. Respeitado o disposto no parágrafo anterior, a iniciativa dos projetos de resolução poderão ser da mesa, das comissões e dos vereadores. Artigo 80. O projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regulamentar a matéria que exceda os limites da economia interna da Câmara, de sua competência privativa e não sujeita à sanção do prefeito, sendo promulgada pelo presidente da Câmara. Parágrafo 1º. Constitui matéria de projeto de decreto legislativo. Primeiro, a concessão de licença ao prefeito. B. Licença ao prefeito para ausentar-se do país por qualquer prazo
ou do município por mais de 15 dias. A linha C foi revogado. D. A cassação do mandato do prefeito. E E. Demais atos que impedem da sanção do prefeito, tais como definidas em lei. Parágrafo 2º. Compete exclusivamente à mesa a apresentação do projeto de decreto legislativo a que se referem as alíneas B e C do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 81. Lido o projeto pelo primeiro secretário no expediente, será encaminhado às comissões permanentes que, por natureza, devam opinar sobre o assunto. Parágrafo 1º. A aprovação dos projetos de lei complementar, de lei ordinária, de resolução e de decreto legislativo será feito através de 2 discussões e votações, com intervalos de 24 horas no mínimo, observadas as disposições legais e regimentais particulares a cada proposição. Parágrafo 2º. A aprovação de projeto de emenda à lei orgânica será feita em 2 discussões e votações, com intervalos de 10 dias no mínimo, ou seja, 2 discussões e 2 votações, como eu falei, no interstício de 10 dias no mínimo. Prestem atenção novamente nestes prazos. Capítulo 3 dos requerimentos, artigo 82. Requerimento é a proposição em que o vereador sugere medidas de interesse público, se manifesta sobre qualquer assunto da vida comunitária no seu aspecto econômico, social, político e participa das atividades internas da Câmara. Parágrafo único. Quanto à competência para decidi-los, os requerimentos são de 2 espécies. A. Sujeitos apenas a despacho do presidente, e B. Sujeitos à deliberação do plenário. Artigo 83. Será da alçada do presidente os requerimentos que solicitem: primeiro, leitura de qualquer matéria para conhecimento do plenário; segundo, observância de disposição regimental; terceiro, retirada pelo autor do requerimento verbal ou escrito ainda não submetido à deliberação do plenário, ou seja, o vereador tem essa prerrogativa de retirar ali o requerimento antes que seja submetido à deliberação do plenário. Se já foi submetido, não tem mais como ele voltar atrás. Quarto, a verificação de presença ou de votação. Quinto, informações sobre os trabalhos ou a pauta. Sexto, requisição, retirada, destranhamento ou juntada de documentos, processos, livros ou publicações existentes na Câmara, relacionados com proposições constantes da ordem do dia ou em discussão no plenário. Sétimo, declaração de voto. Oitavo, suspensão da sessão por até 10 minutos. Nono, retirada de proposição não incluída na ordem do dia. E décimo, benefícios para a comunidade, sem ofensa, críticas ou conotações políticas e partidárias. 11º, informações em caráter oficial sobre atos da mesa, da presidência ou da Câmara. 12º, votos de pesar por falecimento. 13º, constituição de comissão de representação. 14º, requisição de documentos oficiais da Câmara. 15º, destaque da matéria para votação em separado. Parágrafo 1º. Os requerimentos enumerados neste artigo, do inciso 1º ao 9º, serão verbais, e os do 10º ao 15º serão escritos. Parágrafo 2º. O requerimento de convocação de secretários e demais ocupantes de cargos de confiança do município, na forma do que dispuser o artigo 64, inciso 25º da Lei Orgânica do Município de Goiânia, deverá estabelecer expressamente o local onde o convocado será recebido pelos vereadores, sob pena de não ser deliberado pelo plenário. Artigo 84.
Os requerimentos não relacionados no artigo anterior deverão ser escritos, apresentados no expediente e inscritos na ordem do dia da sessão seguinte para a deliberação do plenário. Parágrafo único. Os requerimentos subscritos pela maioria dos membros da Câmara serão considerados em regime de urgência e serão apreciados na mesma sessão em que forem apresentados. Capítulo 4. Dos substitutivos, emendas e subemendas. Artigo 85. Substitutivo é o projeto apresentado por um vereador ou comissão para substituir outro do mesmo assunto. Parágrafo 1º. Não é permitido ao vereador ou comissão apresentar substitutivo parcial ou mais de um substitutivo no mesmo projeto. Parágrafo 2º. O substitutivo só poderá ser apresentado na primeira discussão do projeto. Terceiro, quando apresentada por comissão permanente ou por autor, será apreciado em lugar do projeto original. Se apresentado por outro vereador, será submetido à deliberação do plenário. Aceito, em qualquer caso, será remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para emitir parecer, se outro destino não lhe for fixado nesse regimento ou em lei. Artigo 86. A emenda é a proposição apresentada como acessória de outra. Parágrafo 1º. As emendas podem ser: a. Supressiva é a que manda suprimir no todo ou em parte o artigo, parágrafo, inciso ou a linha do projeto, e substitutiva é a que substitui no todo ou em parte artigo, parágrafo, inciso ou a linha do projeto. C. Aditiva é aquelas que devem ser acrescidas nos termos do artigo, parágrafo, inciso ou a linha do projeto. D. Modificativa é a que se refere apenas à redação do artigo, parágrafo ou inciso, sem alterar a sua substância. Parágrafo 2º. A emenda apresentada a outra emenda denomina-se subemenda, ou seja, a subemenda é a que vai substituir uma emenda já apresentada. Terceiro, as emendas ou subemendas serão apresentadas diretamente à comissão própria, a partir do recebimento da proposição principal, até o término de sua apreciação, ou diretamente à divisão de apoio legislativo, a partir de sua inclusão na pauta, até o momento do início da discussão, sendo neste caso a sua aceitação submetida imediatamente ao plenário, sem discussão ou encaminhamento de voto. Parágrafo 4º. As matérias que receberem propostas de emendas ou subemendas no plenário não serão discutidas, sendo devolvida à Comissão de Constituição, Justiça e Redação ou à Comissão Mista, conforme o caso, para pronunciar sobre a admissibilidade da proposta apresentada no prazo máximo de 5 dias úteis. Quinto, devolvida pela comissão, o parecer sobre a emenda ou subemenda será submetido à discussão e votação do plenário, devolvida aos vereadores a representação de emendas ou subemendas não acolhidas em plenário e, da mesma forma, as já rejeitadas em comissão ou no plenário. Parágrafo 6º. As emendas aos requerimentos, independente de parecer da comissão, e serão apreciadas pelo plenário. Artigo 87. Não serão aceitos substitutivos, emendas ou subemendas que não tenham relação direta com a matéria da proposição principal. Capítulo 5. Dos destaques. Artigo 88. Poderão ser feitos destaques de artigos, parágrafos, incisos ou alíneas, aos quais serão votados separadamente. Parágrafo único. Os requerimentos de destaques deverão ser encaminhados à mesa, até o início da discussão da propositura respectiva, e deverão ser apoiados no mínimo por 5 vereadores além do autor. Capítulo 6. Dos recursos.
Artigo 89. Os recursos contra os atos do presidente da Câmara serão interpostos dentro do prazo de 10 dias, contados da data da ocorrência por simples requerimentos a ele dirigido. Parágrafo 1º. O recurso será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para emitir parecer. Segundo, apresentado o parecer, acolhendo ou denegando, o recurso será o mesmo submetido a uma única discussão e votação, na ordem do dia, da primeira sessão ordinária subsequente. Parágrafo 3º. Aprovado o recurso, o presidente deverá observar a decisão soberana do plenário e cumpri-la fielmente, sob pena de sujeitar-se a processo de destituição. Capítulo 7º. Da retirada de proposições. Artigo 90. O autor poderá solicitar, em qualquer fase da elaboração legislativa, a retirada de sua proposição. Parágrafo único. Se a matéria estiver incluída na ordem do dia, compete ao plenário decidir. Artigo 91. No início de cada legislatura, a mesa determinará o arquivamento de todas as proposições apresentadas na legislatura anterior que estejam com parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ou sem parecer, ainda não submetida à apreciação do plenário. Parágrafo 1º foi revogado. Parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica aos projetos de autoria do Executivo. Título 6º. Dos debates, do uso da palavra e das deliberações. Capítulo 1. Das discussões. Seção 1. Das disposições preliminares. Artigo 92. Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em plenário. Primeiro, para discutir qualquer matéria constante da ordem do dia, o vereador poderá inscrever-se previamente de próprio punho ou em livro especial. Segundo, as inscrições poderão ser feitas em plenário, perante a mesa, em qualquer momento da sessão, na fase de discussão da matéria. Artigo 93. Os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo ao vereador atender às seguintes determinações regimentais. Primeiro, exceto ao presidente, deverá falar em pé, salvo quando impossibilitado. Segundo, dirigir-se sempre ao presidente da Câmara voltado para a mesa, salvo quando responder à parte. Terceiro, não usar da palavra sem a solicitação ou sem receber o consentimento do presidente. Quarto, referir-se ou dirigir-se a outro vereador pelo tratamento de senhor ou excelência. Artigo 94. O vereador só poderá falar, primeiro, para discutir retificação ou impugnação de ata. Segundo, quando inscrito na forma do artigo 59, parágrafo 2º, inciso 3º, para discutir matéria em debate. Primeiro, para discutir retificação ou impugnação de ata. Segundo, quando inscrito na forma do artigo 59, parágrafo 2º, inciso 3º, para discutir matéria em debate. Quarto, para apartear. Quinto, quando for nominalmente citado por outro vereador. Sexto, em questão de ordem para observação de disposição regimental ou solicitar esclarecimento da presidência sobre a ordem dos trabalhos. Sétimo, para encaminhar a votação na forma do artigo 102, parágrafo 1º, inciso 8º, para declaração de voto na forma do artigo 105, parágrafos 1º e 2º. Nono, para apresentar requerimento na forma do artigo 82. Parágrafo único. O vereador que solicitar a palavra deverá inicialmente declarar a que título dos itens desse artigo pede a palavra e não deverá: a. usar da palavra com a finalidade diferente. B. desviar-se da questão em debate. C.
falar sobre matéria vencida a não ser em declaração de voto. D. Usar de linguagem imprópria. E. Ultrapassar o prazo que lhe competir. F. Deixar de atender à advertência do presidente. Seção 2. Dos apartes. Artigo 95. A parte é a interrupção do orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate. Parágrafo 1º. O aparte deve ser expresso em termos corteses e não pode exceder 1 minuto. Segundo, não serão permitidos apartes paralelos, sucessivos ou sem licença do orador. Terceiro, não é permitido apartear o presidente nem o vereador que fala em questão de ordem, em encaminhamento de votação ou em declaração de voto. Quarto, quando o orador negar o direito de apartear, não será permitido o aparteamento. Dirige-se diretamente aos vereadores presentes. Seção 3. Dos prazos. Artigo 96. Os prazos estabelecidos no uso da palavra são: primeiro, 2 minutos para discutir retificação ou impugnação de atas sem apartes. Segundo, 10 minutos para discussão de veto com apartes. Terceiro, 10 minutos para discussão de projetos com apartes. Segundo, 10 minutos para discussão de veto com apartes. Terceiro, 10 minutos para discussão de projetos com apartes. Quarto, 10 minutos para discutir parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre recursos com apartes. Quinto, 10 minutos para discutir requerimentos com apartes. Sexto, 1 minuto quando o vereador for nominalmente citado por outro. Sétimo, 2 minutos para a declaração de votos sem apartes. Oitavo, 10 minutos na forma dos artigos 59 e 62 para a manifestação sobre assuntos gerais com apartes. Nono, 5 minutos para encaminhamento de votação sem apartes. Décimo, 1 minuto para apartear sem apartes. 11º, 1 minuto para falar em questão de ordem sem apartes. 12º, 1 minuto para apresentar matéria sem apartes. Parágrafo 1º. A prorrogação do prazo para o uso da palavra com apartes na discussão das proposituras a que se refere os incisos 2º e 5º deste artigo poderá ser requerida verbalmente pelo vereador e deliberado pelo plenário, sem discussão ou encaminhamento de voto. Parágrafo 2º. Havendo prorrogação do prazo do orador, na forma do parágrafo anterior, este não prejudicará outras, se o requerer qualquer vereador e o aprovar o plenário, preservando o direito aos apartes. Seção 4ª. Do adiamento. Artigo 97. O adiamento da discussão de qualquer proposição estará sujeito à deliberação do plenário e somente poderá ser proposto durante a discussão da mesma, admitindo-se o pedido no início da ordem do dia, quando se tratar de matéria constante da pauta. Primeiro, a apresentação do requerimento não pode interromper o orador que estiver com a palavra e deve ser proposto por tempo indeterminado, contado em dias. Segundo, será inadmissível o requerimento de adiamento quando o projeto estiver sujeito a prazo e o adiamento coincidir ou exceder o prazo para deliberação. Seção 5. Da vista. Artigo 98. O pedido de vista de qualquer propositura poderá ser requerido verbalmente pelo vereador e deliberado pelo plenário, apenas com encaminhamento de votação, desde que observado o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 1º. Somente serão permitidos, em cada turno de votação, 2 pedidos de vista sobre uma mesma propositura. Parágrafo 2º. Não será admitido pelo pedido de vista sobre matérias cuja votação tenha sido iniciada. Terceiro, o prazo máximo de vista é de 10 dias consecutivos. Seção 6. Do encaminhamento. Artigo 99.
O encaminhamento da discussão acontecerá, primeiro, por inexistência de orador inscrito, segundo, pelo decurso dos prazos regimentais, terceiro, a requerimento de qualquer vereador mediante deliberação do plenário. Parágrafo único. Só poderá ser encerrada a discussão nos termos do item 3 do presente artigo quando sobre a matéria já tenham sido falado pelo menos 2 vereadores favoráveis e 2 contrários. Capítulo 2 das votações. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 100. A votação é o ato complementar da discussão, através da qual o plenário expressa sua vontade deliberativa. Ou seja, primeiro há a discussão no plenário da matéria, depois a votação que vem consolidar e tornar-se uma lei, uma emenda, uma resolução e assim por diante. Parágrafo 1º. Considera-se qualquer matéria em fase de votação a partir do momento em que o presidente declara encerrada a discussão. Segundo, inicia-se a votação pelo parecer oferecido sobre o projeto original e as emendas e subemenda, e se houver em seguida, votam-se os destaques. Terceiro, se por qualquer motivo, iniciada a votação de qualquer propositura, a sessão for encerrada, essa será inscrita como prioridade sobre as demais na ordem do dia da sessão seguinte, observada a ordem estabelecida no parágrafo 2º do artigo 60. E é isso aí, galera. Essa foi nossa 7ª aula do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia. Estamos chegando ao fim do nosso projeto. Espero que todos tenham gostado. Foco, fé e determinação. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!